Graça e paz, caros estudantes, vamos lá. Senhor, obrigado por nos permitir refletir em torno da última carta de Paulo, neste caso, Filemão. Última carta em termos da ordenação das escrituras que nós temos hoje. Neste caso, seguindo a ordem de organização. Que o Senhor nos ajude a entender o significado do perdão, as suas implicações, e como Cristo ele é exemplo de perdão, e como Filemão e Onésimo também são pessoas que podem, de alguma forma, representar o que Cristo fez por nós em termos de perdão. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos terminar hoje a aula no livro de Filemão. Ou neste caso, carta a Filemão, na verdade. Ou carta de Filemão, e a ênfase desta carta é sobre perdão. Esta carta foi escrita por Paulo para incentivar a Filemão a perdoar e restaurar seu escravo Onésimo, como ilustração dos novos relacionamentos criados pelo Evangelho. Filemão desenvolve a transição de escravidão à fraternidade, que é produzida pelo amor cristão e pelo perdão. Juntamente com Filemão, fora demonstrado, ou seja, justamente como a Filemão fora demonstrada a misericórdia mediante a graça de Deus ou a graça de Cristo, assim também ele deveria graciosamente perdoar a seu fugitivo arrependido que regressava como irmão em Cristo. É aquilo que eu estava já a avançar na oração, que Filemão ele foi alvo da misericórdia de Deus, foi alvo da graça de Deus. Foi perdoado os seus pecados por Cristo Jesus. Se isso é verdade, então ele também é instado a agir graciosamente para perdoar o seu fugitivo Onésimo, aquele que tinha lhe subtraído alguns bens. E ele agora é desafiado e encorajado a perdoar, assim como aconteceu com ele, perdoado por Cristo. E ele devia receber Onésimo como seu irmão em Cristo Jesus. Paulo escreveu esta carta como seu apelo pessoal para que Filemão recebesse Onésimo da mesma forma que recebia Paulo. Aqui estamos diante de uma intercessão. É o que Cristo faz por nós, intercede por nós diante de Deus o Pai. E Deus o Pai nos recebe como se estivesse a receber a Cristo. Esta carta foi também endereçada a outros cristãos do círculo de Filemão, visto que Paulo queria que a carta, tivesse o mesmo impacto na igreja de Colossos como um todo. Onésimo era escravo de Filemão, Filemão que era um comerciante de Colossos, ou seja, escravo Onésimo que era um comerciante de Colossos, fugira com alguns dos bens pertencentes ao seu senhor, neste caso, o Filemão, e Onésimo foi para Roma, fugiu, era empregado de Filemão. Foi para Roma para perder-se naquela grande cidade, ou na multidão daquela grande cidade. Entrou em contato com Paulo, não sabemos como foi, e se converteu. Então é um ladrão que veio à conversão, de funcionar para ladrão e de ladrão para crente. Consciente da necessidade de compensar o mal que ele tinha feito, Paulo enviou Onésimo de volta ao seu antigo senhor com esta nota, pedindo-lhe que fosse recebido e perdoado por Filemão, o que significa que provavelmente Filemão, aliás, Onésimo, tenha contado a Paulo o que teria feito ao seu patrão.
É por isso que Paulo viu a necessidade, não é, de enviá-lo de volta a Filemão, mas intercedendo por ele. Só que esta ideia de voltar a Filemão, tudo indica que é do próprio Onésimo, dele entender que, olha, ele pecou, errou e precisava compensar o que tinha feito. E Paulo envia, mas quando envia de volta a Filemão, Paulo intercede por ele para que Filemão receba Onésimo como se estivesse a receber Paulo. Paulo concordou em compensar a perda financeira causada por Onésimo. E isso provavelmente não ia funcionar, porque Paulo também é, é alguém que praticamente era um mentor de Filemão, alguém que também já tinha tido um bom contato com Filemão. E só que Paulo mostra que, já que Onésimo não tem condições de compensar a sua perda financeira, eu, o apóstolo Paulo, faço isso, como forma de interceder por ele. É uma carta completamente pessoal, é um livro mais prático do que doutrinário. Provavelmente a igreja de Colossenses reunia-se na casa de Filemão. A palavra-chave é perdão, porque a preocupação de Paulo aqui é que Filemão perdoa Onésimo. Versículo 16 e 17, capítulo único. Não, não, bem, pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo para que o retivesse para sempre. Já não como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado. Particularmente para mim, e quanto mais para ti, assim na carne como o Senhor. Portanto, se me tens por companheiro, recebe-o como a si mesmo. Aqui a ideia de me tens como companheiro, vê-se que eles já tinham contato em algum momento. A vista panorâmica desta pequena carta é a oração de gratidão, que é feita de 7, enaltecimento do amor de Filemão, louvor a Filemão e também o caráter de Filemão. Petição por Onésimo, intercessão por Onésimo, defesa de Paulo, conversão de Onésimo, promessa a Filemão, confiança na obediência de Filemão, garantia de Paulo, confiança de Paulo. Na verdade, Paulo tinha certeza que Filemão ia receber Onésimo por confiar no caráter de Filemão. Ao contrário de suas outras epístolas, Paulo escreveu Filemão inteiramente do seu próprio punho, e Filemão não foi escrita para comunicar doutrina, mas para aplicá-la de tal maneira que os efeitos transformadores do cristianismo causassem impacto nas condições sociais. O poder do evangelho destrói as barreiras sociológicas, neste caso, quer escravo, quer livre. Havia uma barreira, porque Filemão era patrão e Onésimo era escravo, era empregado, funcionário de Filemão. Por causa do evangelho, eles já são irmãos em Cristo Jesus. Não existe aquela barreira protocolar, são irmãos. E isso é claro na igreja, ou nas igrejas, porque todos nós estamos a cultuar com vários estratos sociais, diferentes estratos sociais, e todos estamos ali pela mesma causa, e a ideia, ou se espera que ninguém esteja ali para exibir o seu status social, o seu status quo, mas sim unidos na mesma causa, independentemente do seu status social, independentemente da sua posição social. E o Evangelho mostra isto de forma clara, independente de quem a pessoa é, de graus acadêmicos, de onde trabalha, de que classe social, de que família teve ou nasceu, de que país nasceu, de que cor é, nós todos somos um em Cristo. E somos irmãos. Onésimo seria recebido não como escravo, mas sim como irmão, porque já tinha se convertido a Cristo. Perdoado, recebido como irmão. Filemão não é um ataque direto à instituição da escravatura, mas seus princípios cristãos, por fim, levariam à renúncia da escravatura. Não temos bases nesta obra para continuarmos a escravizar ou a termos
um empregado, um funcionário em casa, ou um empregado em casa, uma secretária em casa, ou mesmo funcionários na empresa e tratá-los como escravos. Não temos espaço a partir deste texto. Pelo contrário, a partir desses textos, ou desse texto, desta carta, irmãos em Cristo Jesus, secretários, funcionários em Cristo, temos de tratá-los como irmãos, sem perder os seus papéis. É verdade que há quem abusa por conta disso, por ver que estão a me tratar como irmão e acaba abusando. Não. Significa que todos nós temos que entender qual é o nosso papel quando estamos num determinado local, um local de trabalho, trabalhar com crentes, sobretudo em organizações para-eclesiásticas, associações cristãs. Temos de exercer o nosso trabalho, mas que ninguém tenha que ser tratado como escravo de forma ditatorial ou autocrática. Então, em Filemão, de forma clara, se você tem escravos que ou se tem pessoas que estão a tratá-los como escravos, provavelmente seria desafiado a renunciar à escravatura. O perdão que o crente encontra em Cristo é retratado por analogia em Filemão, Onésimo culpado de grande ofensa pelo fato de ter furtado os bens de Filemão e ter trazido uma grande perda. E induziu o amor de Paulo a interceder em seu favor, neste caso, Onésimo. O ofensor induziu Paulo a interceder por ele. E Paulo coloca de lado seus direitos e se põe como substituto de Onésimo ao assumir sua dívida. Então, ele não vai tratar, não lida com Filemão como o apóstolo Paulo, mas ele lida como se quem estivesse abaixo dele e também como quem quem estivesse no lugar de Onésimo. Ele faz a grande troca, não a grande troca aqui, e ele dispõe-se a pagar a dívida. Por um ato gracioso de Filemão, Onésimo é restaurado e colocado numa boa relação. Isso, mais uma vez, vai mostrar que Onésimo era alguém de boa reputação. Aliás, Filemão era alguém de boa reputação, alguém de caráter, alguém converso genuinamente a Cristo Jesus. Por isso, perdoa Onésimo, recebe o Onésimo, restaura o Onésimo a uma boa relação. Nessa analogia, nós somos como Onésimo, porque ofendemos a Deus, pecamos contra Deus, ofendemos a Deus em Adão e nos nossos atos dia a dia. E a defesa de Paulo perante Filemão é um paralelo à obra mediadora de Cristo na presença do Pai. Cristo, ele mediou a nossa reconciliação, o nosso reencontro. E Onésimo foi condenado pela lei, porém salvo pela graça. Não é? Então, na altura, no Antigo Testamento, a lei nos condenou, mas a graça de Cristo Jesus nos salvou. Amém. E agradecemos a Cristo por isso, por ele interceder por nós diante do Pai, por ele fazer santificação posicional, por ele nos justificar em atos judicial e espiritual e por nos permitir ter o perdão do Pai através dele. Senhor, muito obrigado por, por percebermos que esta carta, em analogia, nos mostra aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. O Senhor intercedeu por nós, a semelhança de Paulo pelo Onésimo, e o Deus, no lugar de Filemão, perdoou-nos e restaurou-nos a comunhão. E cabe a nós hoje, Senhor, também sabermos fazer o mesmo que Onésimo, aliás, que Filemão fez com Onésimo. Perdoar as pessoas que nos ofendem, perdoar as pessoas que nos pisam, as pessoas que nos falam mal, nos acusam, as pessoas que nos invejam, nos atacam,
as pessoas que querem a nossa ruína, perdoá-los incondicionalmente e, além disso, restaurá-los a um relacionamento, que é mais difícil. E às vezes nós, Deus, perdoamos à distância, ou perdoamos, queremos que as pessoas fiquem distantes. Mas é interessante aqui, Deus, o que Fidemon fez, ele perdoou o Onésimo e restaurou e colocou numa boa relação. Graças a Deus porque Onésimo era crente. Então esperamos que o nosso perdão com os nossos irmãos em Cristo Jesus não seja só de discurso e à distância, mas perdoarmos-los e restaurá-los também a comunhão conosco, a uma boa relação. E também nós oramos por nós, porque às vezes as pessoas nos perdoam e nós não queremos mudar. Atacamos as pessoas, falamos mal das pessoas, e as pessoas nos perdoam. E nós voltamos a atacar as pessoas. E as pessoas acabam tendo medo de nos perdoar e nos restaurar a comunhão, porque nos vê ou nos tem como ervas daninhas, como pessoas nocivas e amargas, pessoas que o relacionamento com elas não flui desconfortável. Que Deus nos livre de atitudes como essas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe até as epístolas universais. Obrigado.